Boa noite, meus amigos queridos. Bem-vindo ao canal Crom TV, ao programa Ultra Secreto. O meu nome é Anabel Sampaio e eu vim aqui para bater um papo com vocês a respeito de um assunto muito polêmico e interessante. Os extraterrestres podem descer em qualquer lugar? Eles podem descer numa praça pública? A resposta é não. A Terra é insuportável para aqueles que não possuem no corpo os chomps, as iniciais dos blocos básicos de vida, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio, O2, fósforo e enxofre. Para aqueles que não possuem esses blocos básicos de vida, descer aqui na Terra acaba sendo quase que insuportável. Por outro lado, existem várias barreiras para que o extraterrestre enfrente. Ele pode ter uma respiração que não seja baseada no O2, e sim em amônia, em etano, em CO2, em outro tipo de respiração que não seja como a nossa. Pode ser que esse extraterrestre, ele tenha a base dele de troca energética na fotossíntese, como uma planta. Então, desse ponto de vista respiratório, descer aqui na superfície da Terra pode ser um grande sofrimento para um extraterrestre. Por outro lado, também tem a força da gravidade. A força da gravidade é como nós estamos acostumados com a força da gravidade, porque nós passamos todo pelo ciclo gestacional, envoltos em líquido amniótico quando a gente estava na vida intrauterina, e depois nós começamos devagar a engatinhar até conseguirmos ficar na posição ereta. Porém, a gente não percebe, mas a gente sofre uma pressão da gravidade, uma força da gravidade equivalente a 7 quilos a cada 2,5 centímetros do nosso corpo. Então, para um extraterrestre chegar aqui na Terra, ele pode ser triturado, completamente quebrado ao entrar na atmosfera terrestre. Também ele precisa de sofrer algumas transformações para poder suportar os bombardeios solares. Lembrando que os deuses da antiguidade, Shivas, mesmo Enki, Enlil, eles tinham a coloração da pele azulada, porque eles faziam colocavam cobre no sangue para poder suportar os bombardeios solares. Alguns têm trocas de energia que são processadas por bactérias, tá? Então, cada configuração, né, cada corpo pode ser de uma maneira. Então, eles podem ser mesmo triturados pela força da gravidade. Por outro lado, nós somos, existe uma contração pulsátil, tá? Quando chega aqui na superfície terrestre, nós temos dois órgãos que sofrem essa pulsação equivalente à energia eletromagnética da Terra, que é o cérebro e o coração. Tá? Então, assim, quando eles vêm para cá, eles têm que vão sofrer um peristalte de líquido, se eles tiverem uma configuração aparentemente de um hominídeo, né? Eles vão sofrer porque nós temos todas as fissuras do nosso crânio, tudo que equivale para a gente poder realmente suportar essa gravidade. A malha também tem essa frequência eletromagnética, que a gente tem uma malha icosaédrica que encobre toda a superfície da Terra. E essa malha, ela tem alguns pontos que são mais favoráveis para que o extraterrestre adquira propulsão para uma mudança corporal, para essa adaptação,
para poder ficar aqui na superfície. Então, eles preferem algumas regiões, porque a força da gravidade, ela não é igual no planeta todo. Existem lugares que têm uma força maior, existem veios pela Terra, que são essas linhas que a gente chama de linhas leis. Os vórtices dessas linhas são favoráveis para que os extraterrestres desçam, acoplem na superfície terrestre. Então, eles preferem escolher regiões que tenham a maior energia eletromagnética, como região onde tem minerais, regiões onde tem vulcões, que tenha terrenos muito acidentados, e mesmo regiões onde possui muito gado. Por quê? Porque o gado, o resultado da digestão do gado é o metano, onde tem as fezes dos gados, tem muito metano, e o metano ele é favorável para criar esses buracos de minhoca, esses vórtices no qual a entidade extraterrestre possa passar para a tridimensionalidade. Então, não é qualquer lugar, eles não vão descer numa praça pública, porque eles precisam se preparar, inclusive se preparar num ponto de vista de homeostase corporal. Eles precisam fazer uma homeostase corporal que equivale a uma capa de plasma. Eles adquirem uma capa de plasma trabalhando com nêutrons e com prótons, e essa capa de plasma é a mesma que o DARPA lá dos Estados Unidos está desenvolvendo uma capa, a capa da invisibilidade do Harry Potter. Então, essa capa que eles se protegem do calor excessivo ou do frio excessivo, né? É uma capa de plasma que ele precisa desenvolver no próprio corpo, com auxílio de cálcio, de alguns ingredientes do corpo dele, alguns minérios do corpo do extraterrestre. Eles precisam de toda essa adaptação. E por isso que eles vêm com implantes, vários implantes pelo corpo. No caso Roswell, foi encontrado um implante de nitinol, que deu origem ao metamaterial que a gente começou a usar. Isso justamente depois de 1947, que foi usado esse implante. O mesmo implante foi encontrado numa das múmias de Nazca, a múmia Maria, que foi encontrado um implante de nitinol. Então, eles precisam de toda essa adaptação para poder descer no meio, na superfície terrestre. Então, eles não vão descer em praça pública, não adianta que eles não vão descer. Falando de intraterrenos, é a mesma coisa. Os intraterrenos são o quê? São hominídeos, são humanoides. Eles pertencem ao reino Animalia, ao filo Chordata, à classe Mammalia, à ordem Primata, à família Hominidae, ao gênero Homo, e a uma espécie diferente que não é o sapiens. Eles não são o Homo sapiens, mas eles são o Homo capensis, Homo saboies, Homo cumaras, um outro nome, uma outra espécie que se adaptou a viver em outros meios que não seja o meio da superfície terrestre, porque de fato a superfície terrestre é o pior local para se viver, é o local mais perigoso, é o local onde está sujeito às intempéries da natureza. Pode cair um cometa, um terremoto é aqui a maior turbulência. Então, eles escolheram ao longo dos séculos, eles escolheram outros hábitats. E vocês podem estar perguntando o seguinte: onde que o homem nunca deu de cara com eles? Olha, para começo de conversa, os oceanos ocupam em média 75% da superfície terrestre. E o homem conhece apenas 1% da biodiversidade.
A raça de hominídeos, ela está no planeta em torno de 2,3 milhões de anos. O homem só tem 400 mil anos. Charles Darwin, aquele antropólogo que defendeu a teoria da evolução em 1859, ele estava totalmente enganado. Na época ele não tinha tecnologia para poder afirmar tudo que ele afirmou. Quantas espécies? Eu fiz uma relação aqui, deixa eu ver se eu encontro, de todos os hominídeos que viveram na Terra. E Charles Darwin, ele disse que todos se extinguiram, que todos deram origem ao homem, que o homem é o ser supremo, aquele que sobreviveu, aquele que conseguiu sobreviver. Olha, passou Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertais, que eram mais inteligentes que o homem e que, por sinal, viveram concomitantemente com o homem. Eles viveram com o homem e eram diferentes, o DNA deles era diferente. Portanto, o homem não se originou do neandertais. O homem nunca foi um macaco. O homem não... Essas espécies que eram mais inteligentes que o homem, que apresentavam um neocórtex muito mais avançado, né, que o homem. E você pode estar me perguntando, como você sabe que eles eram mais inteligentes do que o homem? Eu vou te dizer, a arqueologia descobriu uma enzima que que se encontra nos ossos, nas arcadas, nos crânios, que chama-se GAP2. E esse hormônio, ele indica o desenvolvimento do córtex cerebral daquela criatura ali. E tem sido feito esses testes do CRGAP2 e tem provado muitas dessas espécies humanas do passado foram muito mais inteligentes do que o homem. E por que só o homem sobreviveu? Por quê? Não tem sentido só o homem ter sobrevivido. Não é verdade? Então, a teoria de Charles Darwin está totalmente furada, que o homem é o único que prevaleceu, que sobreviveu. Isso é uma mentira muito grande que confunde a nossa ciência. Quando eles acham um crânio diferente hoje, eles ficam tentando, confusos, para ver em qual escala, como é que vai colocar esse primo do homem nessa escala de evolução. Totalmente furado. Existe uma ponte em Sri Lanka, uma ponte lá nessa região, que a ponte é muito antiga. A ponte foi citada naquele Ramayana, tá? Nos poemas. Só esse texto do Ramayana tem mais de 5.000 anos. E já era citada essa ponte de Sri Lanka. A ponte tem 30 quilômetros, tá, de extensão. Então, coincidiu com a época do Homo habilis, que usava ferramentas de pedra. Agora eu te pergunto, como é que o homem construiu uma ponte de 30 quilômetros, né, de extensão, um Homo habilis com apenas ferramentas de pedras? Então, é muito furado. Essas outras espécies, elas foram procurar outras regiões para viver, porque tem muitos crânios que possuem a mesma datação, possuem datação de 1.200 anos, de 2.200 anos. Quer dizer, viveram ao mesmo tempo que o homem, né? E eles escolheram, e quantas cavernas existem, quantas florestas existem, e a Terra, ela é como uma máquina de lavar roupa, ela tem uma ação centrífuga, né, que joga, a máquina de lavar joga as roupas para as beiradas. A mesma coisa a Terra tem bolsões que contém ar, que contém oxigênio, contém água, contém vegetações, né? Então, essas criaturas podem muito bem terem escolhido viver nesses bolsões subterrâneos ou meio aquático. Existem seres humanos aquáticos, que são os Homo apacalus, que tem comprovação arqueológica com o crânio deles, tá? Que tem a visão binocular, que possui várias características, que no próximo programa eu vou falar de cada espécie humana que vive aqui na Terra,
com o homem e vivem ao mesmo tempo e são seres muito mais inteligentes, em sua grande maioria. Também tem aqueles seres que não são tão inteligentes, que não são tão evoluídos, que não possuem essa tecnologia tão avançada como uma energia vril, que nem o homem conhece, nem o homem pode imaginar o que vem a ser uma energia vril. Existem espécies humanas que andam aí pelas sombras, pelas cavernas, pelas fazendas, que são os chamados saci-pererês, né, que vivem por aí, que pertencem até ao folclore brasileiro. São essas criaturas que são brincalhonas, que são atrofiadas justamente por causa de atrofia, por ficar muito no subterrâneo, né? Eles acabam tendo membros atrofiados. E existe essa espécie humana que são os Homo pistache. E eu vou falar sobre isso num próximo programa. Combinado? Eu adorei estar aqui com vocês. Aproveite para curtir o nosso programa aí e venham sempre nos visitar. E na próxima segunda, eu vou trazer detalhes dessas espécies humanas, tá bem? Um beijo muito grande no seu coração e gratidão por ter passado esses momentos aqui comigo.